Vamos falar um pouco sobre cálculo de limitantes, focando primeiro no limitante inferior e usando como tema a letalidade do Covid-19. Alguns dados que vão ser necessários para essa análise, mas que eu vou deixar incógnito para que a gente possa substituir na fórmula gerada no final pelos dados mais atualizados e precisos que a gente tiver. O total da população, ou seja, o número total de indivíduos que residem numa área afetada que a gente está estudando. A fração dos testes positivos, quer dizer, a porcentagem daquela população que testou positiva, 10%, 15%, 50%. E aqui eu não estou pensando em testes que buscam infecção. Eu estou pensando em testes que buscam anticorpos, por exemplo, para detectar a disseminação de uma doença numa população, ainda que existam assintomáticos e tudo mais. É esse tipo de informação que eu estou pensando quando eu defino essa variável. Então, a porcentagem que testou positivo. E o número de mortes registrados naquele período. Já fazer um disclaimer aqui, que embora todos esses dados tenham imprecisões, várias dessas imprecisões nós vamos analisar e considerar quando a gente trabalha com um limitante. Por isso a ideia de usar um limitante e não um cálculo de um valor exato. A ideia é obter um limitante inferior e, num outro momento, um limitante superior para saber que, com grande confiança, os valores estão ali. No caso, o valor-chave que a gente vai trabalhar, que é a letalidade do vírus, está dentro daquela janela. O primeiro valor que a gente vai ter que deduzir a partir desses é o número de indivíduos que testou positivo. Importante diferenciar isso do número de indivíduos infectados. Essa é a parte da imprecisão que a gente vai limitar. Mas o número de indivíduos que testou positivo é fácil calcular. Corresponde ao total da população daquela região vezes a fração que testou positivo. Esse valor será mais útil para frente. Informações que serão bastante importantes para a gente na hora de fazer as correções aqui para o limitante. A sensibilidade e a especificidade do teste. Nenhum teste é perfeito. Vamos ver então o que significam esses valores e como que a gente pode limitar o nosso erro tendo consciência dessas falhas do teste. A sensibilidade do teste para a Covid-19, por exemplo, corresponde a 70%, segundo informam o pessoal da área da saúde. O que significa isso? Significa que de um pool de 100 pessoas infectadas, de um conjunto de 100 pessoas que eu já sei que estão infectadas, se eu fizer o teste, em média, 70 delas vai detectar positivo e 30 vai dar falso negativo. Elas estão infectadas, elas foram infectadas, elas têm os anticorpos, mas não vai ser detectado porque o teste não é perfeito. Como a gente está querendo ser particularmente cuidadoso aqui, e o nosso interesse é obter um limitante, não um valor exato, a gente vai introduzir ainda um erro nessa sensibilidade, que nós vamos estimar em 20%. Eu vou destacar esse valor também em verde, porque ele é um dos valores de entrada do problema, que se for substituído por valores mais precisos e embasados, pode modificar as nossas conclusões. Vai estar lá na fórmula no final. Mas o que significa esse 20%? Esse mais ou menos 20%? Significa que, embora o pessoal que produz os testes e que valida os testes indique que ele tem 70% de sensibilidade, fatores N, como a coleta falha do material, o transporte inadequado, o armazenamento inadequado, entre outras coisas, pode ter aumentado esse erro ou diminuído, dependendo da perícia de quem realizou o teste e tal. Então a gente introduziu esse erro a mais aí. Como nesse momento a gente está interessado no limitante inferior, eu vou trabalhar aqui com a fração detectada pelo teste, quer dizer, quantos por cento dos caras contaminados que eu testar que vai detectar, que vai dar positivo. Isso vai corresponder à sensibilidade do teste menos o erro de sensibilidade do teste. Se a gente estivesse falando de limitante superior, eu provavelmente ia usar mais o erro aqui. Mas nesse caso, o que nos deixa mais seguros é limitar por baixo. Então, seria 70 menos 20, que vai dar 50%. É esse o limitante inferior para a fração detectada no teste que a gente vai considerar, para o número de positivos que ele consegue obter quando testa pessoas que de fato foram infectadas. No outro espectro, vamos falar da especificidade. Isso tem a ver com o número de falsos negativos. A especificidade desse teste, segundo alega também o pessoal da área da saúde,
é maior do que 90%. Isso significa que o número de falsos positivos é bastante baixo. A sensibilidade desse teste não é tão boa, mas a especificidade é mais confiável. O falso negativo é quando eu testo uma pessoa sadia e detecta que ela foi contaminada. No caso aqui, se eu pegar um pool de 100 pessoas que não têm a doença, o número dessas pessoas que pode não ter a doença, mas foi detectada como positivo, vai ser 1 menos a especificidade do teste, que é menor ou igual que 10%. A especificidade tem muito menos impacto no nosso cálculo, vai ficar claro quando a gente analisar as fórmulas, do que a sensibilidade, mas ainda assim a gente vai fazer uma correção levando ela em consideração só para ser mais cuidadoso. Indo finalmente para a parte que mais nos interessa, a letalidade. A letalidade da doença corresponde ao número de mortes real sobre o número de indivíduos infectados. Isso que é a nossa letalidade. Claro que a gente não tem como saber exatamente o número de mortes reais e o número de indivíduos infectados. Mas nós vamos analisar agora como esses valores que a gente não sabe com precisão se relacionam com os valores que a gente conhece. Começando pelo número de mortes real. Daria para fazer um argumento de que o número de mortes real é muito provavelmente maior ou igual que o número de mortes detectado. Porque nessas regiões que foram largamente afetadas pela pandemia, e que é o tipo de região em que dá para coletar dados que são úteis para esse tipo de análise, em geral a subnotificação da morte é muito mais comum do que a supernotificação. Mas ainda assim, para sermos particularmente cuidadosos, vamos dizer que o número de mortes real é maior ou igual que o número de mortos vezes a especificidade do teste. O que significa isso? Significa que eu ainda estou considerando que um certo número dos indivíduos que morreram e foram identificados como tendo Covid, e que o teste deu positivo, na verdade eram falsos positivos e a morte foi causada por outra coisa. Notem que muito provavelmente eu estou superestimando essa falha aqui, porque quando você chega no caso grave da pessoa que morreu, a probabilidade bayesiana vai nos dizer que existem muitos fatores que reduzem a margem de erro do teste, porque não é o teste no vácuo, é o teste para uma pessoa que está sofrendo de síndrome respiratória aguda grave e vários fatores. Mas, para simplificar, vamos dizer que o número de mortes real é maior ou igual que o número de mortos vezes a especificidade. Estou descontando, no nosso caso aqui, 10% de falsos positivos. Então, no nosso caso, será número de mortos vezes 90%. E eu percebo que cometi um erro ali, eu vou corrigir, destacando aqui. Eu escrevi falso negativo aqui. Falso negativo está relacionado com a sensibilidade. Aqui, na verdade, é o falso positivo, que é 1 menos a especificidade. É a chance do teste detectar alguma outra coisa, de modo que não a doença, e acusar a doença. É a falta de precisão dele ali. Indo agora para a parte mais interessante da nossa análise, vamos ver como que a gente pode limitar o número de indivíduos infectados. E nós vamos fazer isso usando uma regra de 3. A ideia é perceber aqui a relação entre o número de indivíduos infectados e o número de indivíduos que testaram positivo. O número de indivíduos infectados vai corresponder a 100% do conjunto dos infectados. De modo proporcional, o número de indivíduos que testou positivo vai corresponder a uma fração desse conjunto. Afinal, o teste não é 100% preciso. Qual é a fração desse conjunto? É exatamente o valor que a nossa variável captura, a variável fração detectada no teste. Então, de 100% dos infectados, é essa fração que ele detecta e que resulta no número de indivíduos testados positivos, que é menor do que o número real. Assim, a gente consegue fazer a correção. O número de indivíduos infectados vai ser igual a 100%, que é 1, vezes o número de indivíduos que testou positivo, cujos testes indicaram que estava positivo, dividido pela fração de detecção do teste, que corresponde à sensibilidade já corrigida do nosso teste. Como a gente está interessado no valor de 1 sobre o número de indivíduos infectados, porque ele aparece dividido na nossa fórmula da letalidade, ele é inversamente proporcional à letalidade,
Vamos calcular ele. 1 sobre o número de indivíduos infectados vai ser a fração que é detectada no teste dividido pelo número de indivíduos que testou positivo. Só que para a fração detectada no teste, nós temos um limitante inferior, a gente já calculou isso. A fração detectada no teste é maior ou igual que a sensibilidade menos o erro, que no nosso caso é 50%, mas eu vou colocar aqui a fórmula. Então, isso aqui é maior ou igual que a sensibilidade do teste menos o erro, vou escrever apenas erro para simplificar minha vida, dividido pelo número de indivíduos que testaram positivo. E no nosso caso, como sensibilidade menos erro deu 50%, isso vai ser igual a 50% dividido por número de indivíduos que testou positivo. Então, voltando para a nossa fórmula da letalidade, a gente tem que a letalidade é igual ao número de mortes real sobre o número de indivíduos infectados. O número de mortes real, a gente consegue limitar inferiormente por número de mortos vezes a especificidade do teste. E isso multiplicado por 1 sobre o número de indivíduos infectados, que a gente consegue limitar inferiormente por sensibilidade do teste menos o erro dessa sensibilidade dividido por número de indivíduos que testou positivo. Jogando aqui os nossos valores de referência para o teste, que podem ser atualizados, mas só para deixar um pouco menos abstrato, nós temos que a letalidade vai ser maior ou igual que o número de mortos vezes 0,9 vezes 0,5, ou seja, vezes 0,45, dividido pelo número de indivíduos que testou positivo na população. Com essa fórmula, a gente consegue pegar dados que são mais fáceis de coletar, como o número de mortos e o número de indivíduos que testou positivo numa população de uma localidade bastante atingida, como foi o caso, por exemplo, de Nova York, da cidade de Nova York especificamente. O estado tem uma distribuição mais desigual, mas a cidade foi um foco muito grande, e conseguir calcular, então, um limitante inferior para a letalidade do vírus.